Olá meninas, sejam todas muito bem-vindas. Então, conforme prometido, hoje eu vou fazer um vídeo de revisão. Para quem já assistiu os nossos vídeos anteriores e algumas falas minhas, vai ser uma revisão. Vou acrescentar algumas coisas que ainda não foram ditas e que talvez seja uma mais-valia para toda a gente, seja importante no vosso dia a dia. E para quem não pôde acompanhar, não assistiu nenhum dos vídeos, nem o meu, nem do Dr. Ítalo, tem a oportunidade de assistir esse vídeo e perceber um bocadinho mais sobre o pilar do sono e qual a sua importância na nossa vida e na nossa saúde. Todas que já estão aí acompanhando sabem que é fundamental dormir bem, ter uma boa noite de sono e respeitar o nosso ritmo circadiano, né? Nosso ciclo circadiano, que é o ciclo do dia e da noite, para que a gente tenha uma vida longeva, feliz e sem muitas doenças, não é? Então vamos lá, vamos começar fazendo uma revisão, uma retrospectiva do que a gente aprendeu. Então o que nós aprendemos? Aprendemos que a melatonina é o hormônio mais importante que o nosso corpo produz. Ela é produzida numa glândula chamada glândula pineal, que é do tamanhinho de uma ervilha, fica lá no meio do nosso cérebro, e que essa glândula é muito sensível, é muito trabalhadora e precisa descansar para que a vida dela seja longa. Então, principalmente, ela é afetada por quem? Pelo ciclo da luz, ou seja, da luz e da escuridão, do dia e da noite, não é? Ela trabalha durante o dia, essa glândula, que é a glândula pineal, e tem que descansar, tem que ser desligada durante a noite para que ela própria se autorrepare, se autorregenere. Então, a secreção desse hormônio da melatonina, ela é influenciada pela luz e pela escuridão. Então, como nós vimos, ao amanhecer, não é? Com os primeiros raios do sol, primeira luz natural, se nós expusermos a nossa retina, nossos olhos, a essa luz natural, é dada ao nosso cérebro uma informação de que é dia e que o nosso cérebro, no caso a glândula pineal, tem que começar a produzir melatonina. E assim acontece. Então, ao longo do dia, essa melatonina vai sendo produzida e com o passar das horas e a ausência da luz, ou seja, quando o sol se põe, que a noite chega, essa ausência de luz, que é mais ou menos lá por volta das 18, 19, 20 horas, né, dependendo da estação do ano e de onde a gente se encontra no planeta Terra, o nosso cérebro então recebe a informação de que já não há luz e começa a aumentar a produção da melatonina. Essa produção vai aumentando, 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 até que atinge um ponto máximo de produção por volta da 1 da manhã. E é nesse momento em que a glândula pineal, como eu já tinha dito no início, ela se autodesliga, ela desliga-se completamente e dorme. Ela fica dormindo da 1 às 4 da manhã, que coincide justamente com o nosso período de sono REM, que é o sono profundo, reparador, que repara todas as nossas células do nosso corpo, regenera os tecidos e faz uma limpeza completa, digamos assim. Mas nem tudo é um mar de rosas, não é? Para que esse ciclo, né, da melatonina corra ao seu curso normal, nós temos que dar uma pequena ajuda. Há coisas que influenciam positivamente nesse ciclo e há coisas que influenciam de forma negativa nesse ciclo. Não sei se vocês já ouviram falar de um hormônio chamado cortisol. Nós ainda não vamos entrar nessa fase muito assim especificamente, nem muito detalhadamente na questão dos hormônios, mas é importante vocês já saberem que existe um hormônio chamado cortisol, que é tido como hormônio do estresse, não é? Esse hormônio, ele serve para uma ação de luta e fuga, mas também tem muitas outras funções importantíssimas no nosso corpo. E ele tem uma ação antagônica à da melatonina. Como é que é isso? Então, durante o dia, a nossa melatonina, apesar de estar sendo produzida, os níveis dela são baixinhos e vão aumentando, né, até o final do dia, como eu expliquei anteriormente, e o cortisol é ao contrário. Então, por volta das 6 da manhã, os nossos níveis de cortisol tendem a aumentar e vão assim ao longo do dia, flutuando. Abaixam um bocadinho, depois no final da tarde
eles atingem mais ou menos um platô e a partir daí a tendência natural e normal é o cortisol baixar até os níveis mínimos durante a madrugada. E é justamente o contrário da melatonina. Depois eu vou vos deixar um gráfico, eu vou vos enviar, que fica bem claro como é que isso funciona. Então, a melatonina, enquanto a melatonina está baixinha, o cortisol vai aumentando. Depois, à medida que a melatonina tem que aumentar à noite, o cortisol tem que diminuir. O cortisol é um hormônio do estresse, mas também é um hormônio que, digamos assim, no nosso caso das mulheres, nos prejudica muito se for esse ciclo natural dele for alterado. Por quê? Se eu tenho uma vida muito estressante, se eu vou dormir muito tarde, se eu fico trabalhando, se eu tenho uma discussão no final do dia, se eu faço atividade física intensa no final do dia, uma série de fatores, se a minha alimentação é má, esses fatores todos vão influenciar não só no aumento da melatonina, mas também no não declínio do cortisol. Então, isso vai acarretar o quê? Durante a madrugada, se eu tiver níveis de cortisol elevados, por exemplo, se eu estiver exposta à luz e não conseguir entrar no sono profundo, enfim, todas aquelas coisas que a gente já aprendeu, o cortisol, se eu tiver insônia, o cortisol se eleva. Então, essa curva fica invertida, ou seja, em vez de eu ter o cortisol baixinho de madrugada e a melatonina alta, eu vou ter o cortisol elevado e a melatonina baixinha. Isso faz com que um nosso hormônio chamado progesterona, que é responsabilíssimo pelo relaxamento e pelo sono profundo, seja diminuído. Por quê? Porque o cortisol se alimenta da progesterona. Se eu tenho o cortisol elevado, para que ele fique elevado, ele vai consumir a minha progesterona toda, ocasionando ainda uma piora da qualidade do sono e mais insônia. O cortisol elevado durante a madrugada, ele vai se contrapor com o hormônio do crescimento e com outros tantos que fazem reparação no nosso corpo, e ele também vai favorecer, ao invés do gasto de energia e de gordura durante a noite, ele vai favorecer o acúmulo de gordura no nosso corpo enquanto a gente dorme, ou não dorme no caso, né? Que vamos ter insônia. Então, é importantíssimo que a gente consiga organizar a nossa vida de modo a respeitar esses ciclos, o ciclo do dia e da noite, para que o cortisol e a melatonina façam as curvas fisiológicas normais e não sejam alteradas nenhuma delas, para que o nosso sono seja de qualidade, reparador, seja sono profundo e não cause um desequilíbrio. Isso para não falar depois do desequilíbrio que vai acontecer nos outros hormônios, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Acho que tá tudo bem por enquanto? Ok, vou fazer uma pequena pausa e depois a gente volta a falar de assuntos agora relacionados como é que eu posso melhorar a qualidade do sono e o que interfere negativamente também no meu sono de qualidade, tá bom? Até já!